Toda vez que você lembra de algo, você altera essa memória. A premissa mais perturbadora da cognição humana não se torna um mistério sobre o futuro, mas uma anomalia sobre o passado. Se acredita que sua identidade é um arquivo estável gravado em pedra e acessado por uma memória fiel, você se torna a vítima. A neurociência se move em um espaço onde a memória não se torna uma gravação, mas sim um laboratório de edição perpétua. Sua mente se força a preencher os lapsos de forma tão eficaz que a reconstrução se torna mais real do que o fato original. Se pergunte: qual a diferença entre o que você pensa que se lembra e o que realmente aconteceu naquela noite de chuva fria? Nessa zona de sombra, onde a força da emoção compete com a força do dado, reside o fenômeno da reconsolidação. É um processo onde a lembrança se torna um evento instável, maleável e criticamente sensível à interferência externa. Não se trata de esquecimento, mas de uma reescrita arquitetônica que altera os pilares da sua percepção de realidade. Toda vez que você lembra de algo, você altera essa memória. Se torna a afirmação central da nossa arquitetura cognitiva. Essa frase âncora descreve um mecanismo biológico de plasticidade que garante nossa adaptabilidade e nossa fragilidade. Quando se acessa uma memória, ela se torna plástica novamente, como uma argila fresca, pronta para receber nova forma. Nos minutos seguintes a essa reativação, a janela de vulnerabilidade se abre e a informação nova pode se fundir à antiga. Essa fusão se torna a reconsolidação. A memória se torna armazenada novamente, mas agora com o viés e a força da interferência. O cérebro não armazena fatos, ele se armazena narrativas coesas, e a coerência se torna sempre mais importante que a precisão. Pense em um evento crítico. Uma testemunha que, após o choque, relata um veículo de cor escura, fugindo do corredor costeiro. O investigador, mesmo com a melhor das intenções, sugere na conversa se o motorista se parecia perturbado e se portava uma arma. A força da sugestão e a autoridade da pergunta podem se tornar uma parte inseparável da memória original do evento crítico. A testemunha honesta e coerente passa a se lembrar com precisão da arma e da expressão de raiva, que na verdade nunca existiu. Essa reescrita não se torna uma mentira consciente, mas sim a manifestação silenciosa do viés de informação pós-evento. A informação posterior, mesmo que sutil, se torna o vetor que distorce o núcleo do evento inicial na arquitetura da culpa. O nosso sistema mental prioriza a lógica do momento presente sobre a fidelidade do registro passado em si mesmo. É por isso que as confissões induzidas se tornam uma anomalia comportamental tão preocupante na zona de instabilidade forense. A mente humana, ao criar ficções, exige que você se torne um revisor rigoroso de suas próprias certezas internas e externas. A única forma de transcender essa arquitetura sombria é através de uma vigilância intelectual ativa e constante da percepção. Se este nível de profundidade e rigor científico te move, se inscreva no canal para manter a sua auditoria cognitiva diária. Nos resta entender que a diferença entre o que se fez e o porquê está na arquitetura sombria do intérprete, nosso narrador interno. A cada linha deste roteiro você se torna mais consciente do quão frágil e elegante se torna o sistema que o sustenta e o move. A neurociência não oferece respostas fáceis, mas sim as perguntas que forçam a mente adulta a auditar a própria fundação. Estamos mergulhando nas sombras, onde a força da mente se torna sua maior aliada e, paradoxalmente, sua maior ameaça. Esta fragilidade do registro de fatos se torna um campo de estudo essencial para entender a própria fundação da identidade. A memória se torna a única prova que possuímos de quem fomos, mas essa prova se torna reeditada a cada nova lembrança. A ciência se debruça sobre a proteína BDNF e como ela se torna crucial na reconsolidação do traço de memória original. A reativação do traço o leva de volta à sua forma lábil, exigindo nova síntese proteica para se tornar estável novamente. O momento da reativação se torna o ponto de estrangulamento, onde a força da interferência externa ou interna se força a agir. Se acredita na imutabilidade da sua história, o sistema se torna vulnerável. Se acredita na plasticidade,
se ganha vigilância. Entender a reconsolidação se torna o primeiro passo para se proteger contra a distorção induzida ou a autossabotagem mental. A autoridade psicológica se torna um catalisador poderoso nesse processo, amplificando a força da nova informação sugerida. O desafio neural no ar se torna mapear essa arquitetura do esquecimento ativo, que se torna a fundação do nosso eu atual. A cada nova experiência, o cérebro opera uma auditoria, reescrevendo o passado para que ele sirva melhor ao presente em voga. A nossa mente se move em direção à coerência e não à precisão, um ponto crucial para quem busca o rigor dos fatos. A vigilância intelectual se torna o único mecanismo de defesa contra o algoritmo da reconsolidação atuante de forma inconsciente. Essa arquitetura se força a nos mostrar que a mente é um teatro de sombras, onde a luz da verdade se torna momentânea. O documento é a mente e o revisor. Você se move em um ciclo perpétuo de questionamentos sobre o que se viu e o que se acredita. A verdadeira auditoria não se torna lembrar o evento, mas auditar o mecanismo pelo qual essa lembrança se reescreveu a si mesma. A mente adulta se torna um cético profissional, forçando-se a duvidar da estabilidade de seus registros mais antigos e cruciais. Nossa busca por clareza se move no corredor costeiro da incerteza, onde o dado se torna a âncora e a plasticidade a corrente. A neuroplasticidade se torna a chave desse vetor de força e se demonstra que o cérebro está sempre em modo de aprendizado e reedição. O traço de memória, quando reativado, se comporta como uma sinapse desprotegida. A neuroquímica o força a se estabilizar de novo. Se esse processo se torna bloqueado, a memória pode se tornar enfraquecida ou se perder. Se for influenciado, ela se transforma. A interferência retroativa, por exemplo, se torna um novo dado que, ao ser inserido, diminui a força da lembrança pré-existente. A neurociência cognitiva se debruça sobre a força das conexões hipocampais que se tornam o centro dessa arquitetura. O hipocampo se torna o vetor estratégico de consolidação, mas o córtex pré-frontal se torna o sensor e o narrador interno. É ali, no córtex, que se encontra o intérprete, um mecanismo que busca sentido e coerência mesmo ao custo da fidelidade factual. O intérprete se força a criar uma narrativa única e coesa, a partir de fragmentos dispersos de percepção e emoção bruta. Se o dado inicial se torna confuso, o intérprete se move buscando a informação mais lógica ou a mais socialmente aceitável. Se um superior hierárquico, uma figura de autoridade, sugere um curso de ação passado, que se torna desfavorável a você no hoje, a mente inconscientemente pode reescrever o detalhe de uma decisão antiga para se alinhar à nova expectativa ou à culpa internalizada. O desalinhamento entre o eu passado e o eu presente se força a ser resolvido, e a memória se torna o campo de batalha interno. A autossabotagem se move sutilmente nesse espaço. Reescrevemos nosso passado para justificar nossas limitações atuais no vetor de força. O viés de confirmação se torna a régua. A mente busca e reconsolida apenas os fatos que confirmam a narrativa do nosso presente. Nas relações interpessoais, o efeito se torna devastador. Duas pessoas se lembram da mesma discussão de formas radicalmente opostas. Cada um se move em sua própria bolha de reconsolidação, onde a memória se torna uma prova do próprio ponto de vista e percepção. A força da emoção se torna um marcador. Eventos carregados de alta intensidade emocional se tornam altamente suscetíveis à reedição. A amígdala se força a se conectar ao hipocampo e a urgência da sobrevivência emocional supera a necessidade do registro factual frio. O passado não é imutável. E o futuro se torna o campo de força que paradoxalmente reescreve a história de quem você se tornou. A auditoria cognitiva não se torna um mero exercício de lembrar, mas uma vigilância sobre o processo que reescreve o que se lembra. Nos resta ser céticos em relação aos nossos próprios registros mentais mais antigos, mesmo aqueles que parecem fixos e indeléveis. O cérebro é um vetor de força voltado para frente, e ele se força a usar o passado como ferramenta,
não como um venerável museu. A reconsolidação se torna o algoritmo silencioso, que garante que a arquitetura da identidade se adapte e sobreviva ao presente conturbado. Essa constante reedição se torna a força motriz por trás da mudança de personalidade lenta e da evolução da nossa percepção de mundo. A vigilância intelectual é o único caminho para se manter a integridade do seu relato factual, protegendo-o da interferência. É preciso se entender que a sua memória é uma obra aberta, um manuscrito em constante revisão pelo seu eu presente. O mistério neural no ar não está no que se perdeu, mas no que se acrescentou, sem que a sua consciência se apercebesse do vetor de força. A neurociência nos força a abandonar a noção simplória de verdade absoluta e adotar a precisão como um alvo móvel e complexo. Ao invés de perguntar o que aconteceu, se força a perguntar como essa lembrança foi reeditada desde a última vez que se usou. A plasticidade se torna a maldição e a benção. A capacidade de se esquecer de traumas se torna também a capacidade de se distorcer a história. Nosso objetivo se torna auditar essa arquitetura, forçando o intérprete a justificar cada emenda e cada nova inserção de dado. Essa profundidade se torna a exigência do seu intelecto, e é nessa sombra que se revela a verdadeira mecânica do comportamento. A vida adulta se torna a soma de suas reconsolidações, cada nova lembrança se tornando um novo corte e costura no seu próprio tecido. A elegância do neural no ar reside na compreensão de que a maior investigação se torna a que se faz para dentro da própria mente. O intérprete se força a ser julgado. A vigilância intelectual se torna o tribunal, e a ciência a única evidência válida e crucial. Se torna imperativo se aceitar que não se está revivendo o passado, mas sim criando uma nova versão dele. A cada vez que se lembra, a fragilidade da percepção se torna a força que nos move a buscar dados e rigor, ancorando a mente em evidências verificáveis. A mente humana, em sua complexidade, se torna o maior quebra-cabeça já existente, e o algoritmo de reescrita a peça central. Se o seu eu se torna uma ficção coerente, a auditoria cognitiva se torna a única forma de se encontrar vestígios do fato original. Este é o ponto onde a ciência se torna o farol na escuridão, forçando-nos a questionar a própria fundação de quem se é hoje. A arquitetura se mantém. A memória não se torna o que foi, mas o que você precisa que ela tenha sido para se tornar quem você é. E a única defesa contra a reescrita inconsciente se torna a vigilância ativa constante e a busca incessante pelo rigor de dados. Nos resta manter a auditoria em andamento, pois o algoritmo de reconsolidação se move em silêncio, reescrevendo o seu passado. Essa arquitetura sombria nos força a ser vigilantes a cada lembrança, a cada certeza.